Graça e paz. Lá no Salmo 34, verso 19, diz assim, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Então lá está dizendo que são muitas as aflições que o justo passa. E o que é ser justo? Quem é justo? E qual que é a atitude que eu tenho que tomar diante de uma tribulação, já que eu vou passar por muitas tribulações? Como que eu faço? Qual que é a atitude? Qual que é o meu comportamento diante das tribulações, das aflições? Lá em 2 Coríntios, fala que Jesus se fez pecado por nós e que nele é feito, né? Nós fomos feitos justiça de Deus. Ou seja, nós éramos, antes de sermos justos, né? Porque ser justo é praticar a justiça, ser justo é principalmente ser justificado. Jesus, ele nos justificou. Ou seja, quando nós pecamos, né? O pecado que vem desde lá de Adão, o Senhor deu uma sentença, o Senhor falou que o salário do pecado é a morte. Então, nós estávamos debaixo de uma sentença de morte. Então, Jesus Cristo, ele veio e tomou o nosso lugar. É como se nós estivéssemos no corredor da morte. Estávamos ali para sermos executados. Mas aí na hora de sermos, né, de sermos executados, de irmos por uma cadeira elétrica ou tomar uma injeção letal, né, essas formas de morte que existem aí, é como se Jesus, ele veio, é como não é exatamente isso que ele fez. Ele tomou o nosso lugar e ele foi para aquela morte no nosso lugar. Por isso Deus olha para nós e vê em nós justiça de Deus. Ele vê em nós a justificação. Por quê? Porque Jesus pagou o nosso preço. Então, nós temos um dono, que é o Senhor Jesus. Jesus pagou um preço por nós. Isso é ser justificado. Por isso somos chamados justos. E como justos, né, temos que praticar atos de justiça. Temos que fazer aquilo que é justo. E aí a palavra de Deus fala assim que, então, muitas são as aflições dos justos. Por quê? As nossas aflições são mais do que a do ímpio? Muitas vezes a gente vê versículos na Bíblia comparando a condição do cristão com a condição do ímpio, né? Asaf mesmo, lá no Salmo 78, ele fala sobre isso, que ele olhava a prosperidade do ímpio e que ele chegou a quase, seus pés chegaram, né, a escorregar, e quase que ele desiste de tudo. Porque ele fala, nossa, a vida do ímpio é melhor, a vida do outro é mais tranquila, a vida daquele que não serve o Senhor, ele prospera. E quando prospera, não estou dizendo de vida financeira apenas, de todas as áreas. Só que, na verdade, por quê? Porque o ímpio, ele ainda não passou pela situação, pelo novo nascimento. Ele ainda não passou pela regeneração. Ele ainda não aceitou Jesus como Salvador. Então, quando nós aceitamos Jesus como Salvador, o Espírito Santo, ele vem habitar no nosso espírito. Então, ele traz vida para o nosso espírito. E na esfera do espírito, tudo se faz novo. Mas a nossa alma, o nosso corpo, ele não nasce de novo. Então, antes de eu aceitar Jesus, a minha alma, ela mandava. Você vê que a pessoa que não tem o Senhor, ele satisfaz o desejo da carne. Ele faz aquilo que vem da sua vontade, do seu querer. E a partir do momento que nós aceitamos Jesus, nós já não fazemos a nossa vontade, né? A nossa vontade agora, ela é crucificada com Cristo, né? Não, como Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então agora a vida que eu vivo, né? Vivo o quê? Em função do Evangelho, eu vivo para Cristo. Então a minha vontade, ela tem que ser agora subjugada à vontade de Deus. E aí começa uma luta, né, que nós travamos e que o ímpio não tem que travar, que é a luta do espírito contra a carne, da carne contra o espírito. Porque antes a carne ela dominava sozinha, o espírito estava em estado de morte, ele não apitava nada. Aí quando o Espírito Santo vem habitar no nosso espírito e ele cria a vida, né, ele traz vida para o nosso espírito. E o nosso espírito agora começa a dar uma ordem para a nossa carne. É aquilo que Paulo fala em Efésios. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que mentia não mente mais. Aquele que adulterava não adultera mais. Então, quer dizer, é uma nova situação. E é uma situação que a carne não gosta. A carne não quer. A carne quer satisfazer os desejos dela. E aí começa uma das grandes aflições
que é a nossa briga diária. A maior briga diária nossa não é com o diabo. O diabo, Jesus já venceu ele lá na cruz do Calvário. A nossa briga é conosco mesmo. A maior briga que nós temos, a maior guerra, ela é interna, está dentro de nós. É a nossa carne gritando, querendo se rebelar contra a vontade de Deus, querendo fazer aquilo que lhe agrada. Então, essa é uma situação de uma aflição mesmo. Então, muitas são as aflições, mas o Senhor de todas os livra. Mas como que eu faço? Qual que é a minha atitude diante de uma aflição, diante de uma tribulação? Porque nós somos atribulados, né? Nós somos muitas vezes afligidos, nós somos tentados, né? Porque o diabo tenta, sim, tentou até Jesus Cristo, quanto mais nós não vamos ser tentados. Então, nós passamos por todo esse tipo de situação. Mas como que eu vou agir? Então, nós podemos ver alguns exemplos na Bíblia. O primeiro dele é o exemplo de Jó. Nós vemos que Jó, ele perde tudo em um dia só, num dia, né? A palavra de Deus fala que ele era justo. Olha para você ver, ele era justo, ele era reto. Se ele não fosse justo e reto, ele não ia passar pelo que ele passou. Mas ele era justo, reto, e aí Deus fala, né, para Satanás, olha lá, você observou meu servo Jó, e Satanás vira para ele e diz, mas você dá tudo para ele. Por isso que ele te serve por interesse, ele te serve porque você faz o que ele quer, você dá tudo. E aí o Senhor sabia, né? Deus, ele conhece o futuro. Ele sabe que ele podia apostar em Jó, que ele sabia que Jó, né, ele já conhecia, ele sabia que Jó seria aprovado naquela prova. Tanto que quando Satanás pede para cirandar Pedro, Jesus fala, olha Pedro, eu roguei por ti, para que quando te converteres, né, você possa evangelizar os seus irmãos. Ou seja, o Pedro não estava pronto para ser cirandado, mas Jó estava. E Jó, então, num dia só, ele perde todos os seus filhos. A maior perda, imagina, perder os filhos. E não foi um filho, a perda de um filho já é desesperador. Imagina perder todos os filhos. Ele perdeu todos os filhos. E aí ele perdeu todos os bens. Foi chegando um atrás do outro, comentando, olha, você perdeu todas as suas vacas, você perdeu todos os filhos, você perdeu todos os jumentos, você perdeu tudo, tudo. Tudo você perdeu. E aí, qual que foi a atitude de Jó? Aqui no livro de Jó fala, Jó 1:20, fala assim, que quando Jó ele ouve tudo isso, o que Jó faz? Então Jó se levantou Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e se lançou em terra e o adorou. E Jó diz assim, no saí do ventre de minha mãe, no tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Naquele momento, Jó o adorou. Nós achamos que adoração, né, só nos momentos de festa, nos momentos de alegria. Adoração. O verdadeiro adorador, ele adora 24 horas. Ele adora na bonança, ele adora na escassez, ele adora na alegria, ele adora na tristeza. O verdadeiro adorador adora o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, em todo tempo. Em todo tempo. E aí, o que acontece? Nós vemos toda a história de Jó. O que acontece? Jó, ele se torna, por qual motivo foi essa? Deus permitiu essa tribulação? Deus tem prazer em ver o seu filho sofrer? De jeito algum. Mas Deus permitiu porque Jó, ele conhecia o Senhor superficialmente, ele conhecia o Senhor de ouvir falar. Então, a tribulação, ela faz uma coisa na nossa vida, ela tem um processo que nos aproxima de Deus. Ela faz com que nós tenhamos uma intimidade maior com o Senhor, que nós conheçamos o Senhor. Jó, então, ele fala no Jó 42, eu te conhecia de ouvir falar, hoje os meus olhos te veem. Então, ou seja, hoje eu te conheço de verdade. Eu conhecia, né? Era conhecimento. Hoje nós somos íntimos, nós somos amigos. Então, uma dos motivos das tribulações que nós passamos é nos aproximar mais de Deus, estarmos mais próximos do Senhor. Mas se você quer passar de uma forma rápida, de uma forma correta, de uma forma que você vença, adore o Senhor. Não murmure, não reclame,
Apenas adore o Senhor. Fala, Senhor, tudo está em tuas mãos. Se o Senhor está permitindo isso acontecer na minha vida, é porque o Senhor sabe, é o Senhor que vai me dar força, é o Senhor que vai me tirar dessa situação, é o Senhor que vai me levantar, é o Senhor que vai, né, me honrar. É o Senhor. Então, quando nós passamos pela tribulação, né, Tiago também fala muito sobre isso, Pedro fala que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz a esperança, que produz a fé, que produz o nosso amadurecimento, o nosso crescimento, a nossa proximidade de Deus. Outra pessoa que na hora da tribulação não reclamou, mas adorou, é Maria. Né? É tão interessante que Marta e Maria, Marta que convidou Jesus para ir para casa, né? Quando ela constrange o Senhor a entrar na casa dela. E só que quem dá atenção para Jesus é Maria. Maria senta e vai ouvir o que Jesus está dizendo, enquanto Marta fica preocupada em servir, né? Muitas pessoas ela está errada não, mas ela não escolheu a melhor parte, como Jesus disse, Maria escolheu a melhor parte. E Maria, ela tinha sede da palavra, ela tinha sede de estar com o Senhor, ela tinha prazer de ouvir o Senhor falar. E quando Lázaro morre, né, elas mandam avisar, Jesus demora ainda 4 dias para vir, e Jesus sabia que Lázaro, né, aquela morte era para a glória do nome dele, como ele mesmo disse para os discípulos. E quando ele chega ali, né, ele primeiro encontra com Marta, e Marta começa, se o Senhor não estivesse aqui, né, meu irmão não teria morrido. Ele disse, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Ela diz, Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. E foi aquela conversa religiosa ali, até que ele fala, olha, chama Maria. Aí quando chama Maria, lá em Lucas, deixa eu achar o texto aqui, é João, né? Só João que fala, né? Desculpa, tô falando Lucas, mas na verdade é só João que fala sobre a ressurreição de Lázaro. 11, João 11, o 32, fala mesmo assim, olha, e tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, e vendo, lançou-se aos seus pés. Olha para você ver, Marta não fez isso, Marta foi encontrar com Jesus, questionou Jesus, mas Maria, ela lançou-se aos seus pés. Era o pior dia da vida dela. Era o pior dia, porque nós podemos ver que ela já vinha de várias perdas, porque eles já não tinham pai e mãe, só fala dos 3 irmãos. Então, certamente já havia perdido pai e mãe. Agora o irmão, porque naquela época a mulher, ela não podia nada, não podia nem conversar e falar em público com um homem. Então ela não podia trabalhar, não havia uma pensão, a mulher não tinha direito à herança. E de repente ela perde o irmão, que certamente a sustentavam. E ela diz, e agora? Nós perdemos, o chão dela se abriu. Né? Ela estava totalmente perdida naquele dia de aflição. Aquele dia foi um dia de angústia, de aflição na vida de Maria. Mas ela chega perto de Jesus e se lança aos pés de Jesus. Ela chega perto de Jesus e o adora. Ela não chega com cobrança. Depois ela diz, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E aí o verso 33 fala assim, Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se de muito, muito em espírito e perturbou-se. E disse, onde o pusestes? E aí o verso 35 fala, Jesus chorou. Jesus chorou porque Lázaro morreu? Não, Jesus já sabia que ele ia ressuscitar Lázaro. Jesus chorou porque ele viu um adorador. O adorador, né, no meio, a verdadeira adoração é na hora da aflição, é na hora da dor, sabe? Você não questionar Deus, você não murmurar, você não ficar perguntando por quê, para quê, mas você simplesmente, Deus, a minha vida é tua, estou em tuas mãos, o Senhor faz de mim aquilo que o Senhor quer, eu sou o barro, eu sou o oleiro, quebra e faz de novo, mas não me deixa, eu preciso de ti. Quando ela lança aos pés do Senhor e o adora, aquilo moveu o coração do Senhor. Aquilo moveu, o que move o coração do Senhor é a adoração. É a adoração. Como o salmista Davi disse, um coração quebrantado e contrito o Senhor jamais desprezará. Jamais. Então, na hora da aflição, adore. Nossa atitude. Muitas são as aflições do justo. Está dito ali. Então, se você não está passando por aflição, você vai passar, com certeza. Ou já passou. Mas, nesse dia, adore. Adore. Da mesma forma,
Nós vemos depois Marta, né, Maria, desculpa, no capítulo 12 de João, Maria fazendo o quê? Derramando um unguento precioso aos pés de Jesus. Então, fazendo o quê? Mais uma vez, ela estava o quê? Aos pés de Jesus. E no dia da aflição, o que nós precisamos? Nós precisamos estar aos pés de Jesus. Aos pés de Jesus. Na hora da dor, não adianta murmurar, não adianta reclamar. É como se nós pensássemos assim: nossa, eu tô com uma dor terrível de cabeça. Aí começar a falar: ai meu Deus, que dor de cabeça. Ai, que dor. Não adianta nada, se eu não tomar um remédio, não vai passar. Eu posso xingar, eu posso brigar, eu posso me desesperar. Não vai passar, eu preciso do remédio. Então eu tenho que, às vezes, ir no médico para ter um diagnóstico, para fazer um exame. Mas eu preciso passar por esse processo. Entendeu? E muitas vezes nós precisamos passar por processos. Só que o Senhor, Ele passa conosco nesse processo. Ele diz que ainda se passarmos pelo fogo, nenhuma chama arderá em nós. Se for passarmos pelas águas, as águas não nos submergerão. Ou seja, o Senhor é conosco. E se o mar não se abrir, Ele vai nos fazer andar sobre as águas. Então, podem ser muitas suas aflições, mas o Senhor de todas te livra. E você é justo, porque é um grande privilégio ser justo. Se eu vou passar muita aflição por ser justo, amém, glória a Deus, porque justo significa que eu fui justificado pelo Senhor. Significa que quando Deus olha para mim, Ele vê em mim justiça de Deus. Ele vê em mim, Ele já não vê mais a minha culpa, mas Ele vê o sangue de Jesus, que já pagou lá na cruz do Calvário por todos os meus pecados. E que nós possamos entender isso, que nós já somos nova criatura na área do espírito, mas a minha alma, ela precisa ser tratada e muitas vezes subjugada. A minha carne, ela tem que ser subjugada à vontade de Deus. E quando nós fazemos isso, a palavra de Deus fala em Romanos 12, 2, né? Que não vos conformeis com esse mundo, mas transformais pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, a boa e agradável vontade de Deus, ela passa pela minha mente, ela passa pela minha alma, ela passa pelas mudanças de atitude, de comportamento. Amém? Que o Senhor continue te abençoando, em nome de Jesus.